Outra batalha. Parte 3. A frustração de Bárbaro atingiu seu limite. Ele olhou para o cavaleiro se reportando diante dele com um olhar comumente reservado a um inimigo. Repita de novo, que absurdo é esse? A raiva de Bárbaro transbordava com cada palavra que falava entre as lacunas de seus dentes rangentes, e o cavaleiro se repetiu. Senhor! O vilarejo Carne ainda não abriu seus portões. Enquanto ouvia a resposta calma do cavaleiro, Bárbaro se encheu do súbito desejo de socá-lo. No entanto, isso teria sido tolice. Bárbaro lutou para controlar a raiva que brotava em seu punho. Incluindo este cavaleiro, ninguém aqui estava jurado a Bárbaro. Em primeiro lugar, Bárbaro não comandava tropas. Todo homem aqui estava sob ordens de seu suzerano ou na companhia de seu lorde. Por causa disso, ele não poderia atacar esse cavaleiro enquanto seus camaradas estivessem observando. E qual o motivo? Por que esses camponeses não abrem o portão? A terra é governada diretamente pela família real. Faça que me obedeçam. Eu ordeno que abram o portão agora mesmo. Quando sua frustração aumentava, sua agitação também aumentava, e Bárbaro não mais selecionava suas palavras cuidadosamente. Que desaforo! Estão achando que sou um bobo da corte? Que merda eles estão pensando? Os aldeões eram seres muito inferiores ao primeiro príncipe. Até eles insultam minha honra. Quando esse pensamento veio à mente, sua irritação nos últimos meses, todas as pequenas frustrações de Bárbaro desde a perturbação demoníaca, parecia ter encontrado uma saída. Sua ira foi como uma barragem explodindo em um instante. Traidores! Todos são um bando de traidores. Eu declaro que todos no vilarejo Carne são traidores. O grito provocou uma comoção surpresa dos homens que tinham ouvido. Um momento, por favor. Se Vossa Alteza fizer isso. Bárbaro, cheio de fúria, encarou o cavaleiro em pânico que havia respondido. Se designassem o vilarejo como traidores, precisariam exterminar todos e cada um deles, depois queimariam tudo até o chão, até que nenhum traço de sua existência permanecesse. Mas e daí? O príncipe Bárbaro dera suas ordens e não conseguira entender o porquê seus subordinados não as seguiam. Será que esses homens do Marquês o desprezaram e, assim, recusaram-se a obedecer às suas ordens? Se eu fizer isso, o quê? É heresia permitir que vivam depois de desobedecer a um comando real. A realeza seria desprezada se poupasse os plebeus que se rebelaram contra eles. Não os matar acabaria por resultar em uma perda de sua autoridade. Mesmo no território dos nobres, uma vez que qualquer um de seus servos se levantasse em revolta, sem dúvida seriam destruídos. Esses cavaleiros do Marquês deveriam saber disso. Por favor, espere, meu príncipe. A guerra com o Império começará em alguns dias. Se matarmos os cidadãos do domínio do rei, isso afetará negativamente o moral de todo o exército. Eu também rezo para que observe as fortificações à nossa volta. Não há como ser um vilarejo comum. Embora os aldeões não sejam numerosos, tentar derrubar o portão com força bruta será extremamente difícil. Se for esse o caso, devemos lidar com a situação pacificamente e perguntar-lhe as suas razões para não abrir o portão depois que as coisas se acalmem aqui. Então vá e pergunte gentilmente. Mas eu quero que alguns deles sejam responsabilizados. É inevitável. Afinal, eles mantiveram o portão fechado em desafio às suas ordens, Bárbaro Sama. Eu quero vê-los enforcados nos portões. Eles serão transformados em exemplos para os outros. É como diz. O príncipe Bárbaro olhou para o vilarejo Carne. Como o cavaleiro disse, o portão robusto fora assentado em grossos muros. Dado que o vilarejo ficava ao lado da grande floresta de Tob, isso poderia até ter sido intencional. No entanto, da maneira como as torres de vigia foram alinhadas, parecia mais uma fortaleza do que um vilarejo fronteiriço. Derrubá-lo levaria muito tempo. Mais de 1000 soldados estavam alinhados em frente ao portão, gritando para que o abrissem. Se alguém escutasse atentamente, poderia ouvir os mesmos sons à distância, do portão dos fundos. Esses gritos eram como faíscas de uma pederneira, que reacendiam as chamas escuras e viscosas no coração de Bárbaro. Ele não estava mais agindo racionalmente. Ei! Atire as flechas flamejantes! Flechas flamejantes? Isso mesmo!
Quem sabe quanto tempo vai levar se isso continuar? Preste atenção e não me faça repetir, não temos mais tempo a perder neste vilarejo. Se conseguissem arrombar esse portão em poucos minutos, tudo bem, mas não conseguem, estou certo. O cavaleiro mordeu o lábio e assentiu. Advirtam-nos com flechas flamejantes. Sem mais perda de tempo com joguetes infantis de gritar do outro lado do muro. Hora de mostrar a eles como os adultos fazem as coisas. Enquanto o cavaleiro olhava boquiaberto e estupefato, um homem surgiu do seu lado. E pensar que desobedeceria à Sua Alteza. Eu não posso acreditar que você é um dos homens do Marquês. Vossa Alteza, permite que meus homens realizem esse ataque? Era o Barão Cheneco. Atrás dele estavam vários dos seus colegas puxa-sacos. O príncipe bárbaro estava feliz por aqueles homens tolos poderem ser úteis em momentos como estes. Não, ele era um nobre também, e se um vilarejo em seu feudo ousasse insurgir, ele provavelmente teria feito a mesma coisa também. Ele até pôde entender a posição do príncipe bárbaro. Perfeito. Então eu ordeno que faça, barão. Atire flechas flamejantes no vilarejo. Não, já sei algo melhor. Acerte a torre de vigia. Isso deve evitar baixas, não? Oh, que decisão misericordiosa! Não esperava nada menos de Vossa Alteza. Então nos observe executar sua vontade. Enquanto isso, dentro do vilarejo escutou-se um grito. Anne-san, estamos prontos. Todos já se esconderam. Somos os únicos réis. Que foi? Jujin pareceu sentir uma esquisitice no ar ao redor deles e engoliu suas palavras. Os membros da força de defesa que permaneceram tinham opiniões completamente opostas um ao outro. Metade deles relutantemente a favor de abrir os portões para o exército do lado de fora, enquanto a outra metade se opunha ferozmente. A raiz da disputa era se eles trairiam ou não o herói e salvador desse vilarejo, Ainz ou Algon. Como resultado, foi difícil tomar uma decisão. Na verdade, Henri estava prestes a dizer algo a Jujin quando uma voz alta veio de fora das paredes. Moradores do vilarejo Carne. Por não abriram imediatamente o portão quando lhes foi ordenado, o fato de serem súditos leais do reino foi questionado. Assim, levaremos representantes de vocês para o campo de batalha. Esses representantes convencerão Ainz ou Algon a se render. Vocês devem provar que sua lealdade permanece com o reino. A atmosfera começou a mudar. O ódio em seus corações queimava tão ferozmente que parecia abalar o próprio ar. Henri não foi exceção. Era verdade que os aldeões eram cidadãos leais ao reino. No entanto, essa lealdade empalideceu em comparação com a gratidão que sentiam ao homem que salvara seu vilarejo sem nenhum encargo ou obrigação. Afinal, quando suas famílias, amigos e amados haviam sido assassinados, o único que havia estendido a mão para ajudá-los fora aquele grande lançador de magia. Nem pensar que vou deixar-me levarem nessa guerra, não vou entrar no caminho do Ainsama. A gente não pode ir se esconder na floresta e esperar para ver o que acontece? Argumentos exaltados ecoavam de todos os lados. Contudo, a única coisa que eles tinham em comum era que ninguém queria fazer nada que pudesse incomodar seu salvador. Foi nesse momento que sons estridentes do lado de fora chegaram aos ouvidos, seguidos pelo som de vários objetos assobiando no ar. Quando o som aumentou, faixas de luzes vermelhas brilhantes apareceram diante de seus olhos, e flechas caíram como chuva na torre de vigia. O som límpido das flechas perfurando a madeira encheu os ouvidos de todos. Não é possível. Henri respirou fundo quando percebeu que o reino estava usando força letal sobre eles. Felizmente, ninguém estava na torre de vigia. Pelo menos tinham considerado isso antes de atacarem. Ou talvez tenham atirado sem se importar, mesmo que houvesse alguém lá dentro. A Anne-san? Ainda não parece um ataque sério, mas você não deve ficar no alcance deles. Por aqui, depressa. Jujin agarrou a mão de Henri enquanto ela olhava para a torre de vigia com um olhar atordoado. Ele levou a Henri sem resistência para longe. Ela correu com ele, mas seus olhos permaneceram fixos na torre. Assim que a força de defesa recuou, a torre de vigia começou a queimar. O telhado de palha pegou fogo em um instante, o fogo ficou mais feroz a cada segundo, e o teto desabou.
Todos no vilarejo testemunharam a destruição da torre, independentemente de onde estivessem. Lamentos tristes surgiram ao seu redor. Um em especial fora especialmente alto. Quando a respiração de Henri se tornou caótica devido a esse trauma reaberto, ela viu o homem que gritara mais alto, cuja voz carregava mais angústia. Ele era um homem que se mudou para o vilarejo. Seu rosto era uma mistura de partes iguais de ódio e desespero. Ela olhou em volta e muitos dos imigrantes tinham expressões semelhantes em seus rostos. Henri se lembrou. Ela lembrou que seus vilarejos haviam sido queimados de maneira semelhante. Um homem gritou: "Inimigo! Eles são o inimigo! Apenas gente ruim faz coisa dessas. Eu quero lutar contra eles. Que o reino vá pra puta que o pariu. Eles são gentalha que nem sequer ajudaram a gente. E agora querem queimar este lugar também?" Tal grito veio de uma mulher gorducha. "Eu não vou perdoar esses canalhas. Se querem me matar, que tentem. Posso morrer, mas vou levar muitos desses desgraçados comigo. Eu vou me vingar por ele." Um jovem seguiu com um grito de guerra próprio. Insanidade e ódio saturavam o ar, graças em grande parte às flechas flamejantes. "Anne-san, é hora de tomar uma decisão." O Jujin foi conciso e direto enquanto entregava silenciosamente seu ultimato. Mas eles estão tão bravos que nem conseguem pensar direito. Não é melhor esperar? Não há tempo. E ninguém pode garantir que eles não vão sair do controle. É melhor decidir o que o vilarejo vai fazer. Agora. Essa foi uma sugestão razoável. O exército já havia destruído a torre de vigia com flechas flamejantes. Na próxima vez, eles provavelmente fariam algo pior. Eles não podiam hesitar por um momento. Quando Henri desesperadamente se agarrou à sua determinação, ela respirou fundo. Ela olhou brevemente para Anfirea, que segurava a mão de Nemu, e eles acenaram para ela, como se estivessem a encorajando. Seu peito estava um pouco mais quente. Essa foi a dose final de coragem que Henri precisava. "Pessoal, eu quero que todo mundo decida o que nós, como um vilarejo, vamos fazer. Qualquer que seja a decisão, espero que cumpram sem hesitar." Um grande coro de aprovação veio como resposta. "Levante a mão a todos que desejam que o vilarejo faça o que o reino diz." Nenhuma mão foi levantada. Enquanto seu coração batia fortemente em seu peito, Henri gritou mais uma vez: "Agora todos que querem lutar contra o reino até o último suspiro, levantem as mãos." Em sincronia com gritos estrondosos, inúmeras mãos ergueram ao mesmo tempo. Eles não apenas levantaram as mãos. Seus punhos estavam fechados. Os olhares em seus rostos mostraram sua determinação em resistir até o fim. Claro, eles estavam com medo. Mas isso era apenas esperado. Todos aqui escolheram um caminho que terminaria em morte. Mesmo assim, havia algo que motivou todos os que superaram o medo da morte. O desejo de retribuir a gentileza e ajuda que receberam, o desejo de não trair seu salvador. Então, vamos à luta. Todo mundo vai lutar. Vamos pagar a dívida com o nosso Salvador. Jujin-san, deixarei o plano de batalha para você. Jujin rapidamente avançou para ficar ao lado de Henri. "Eu vi sua determinação. Mas todos vocês morrerão aqui. Estão bem com isso?" As palavras do veterano foram recebidas com aprovação unânime. Podem gritar bem alto apesar de seus rostos pálidos. Muito bom. Mas lamento jogar um balde de água fria depois dessa. Mas não deveriam deixar os jovens fugirem primeiro? Afinal, se alguém vai morrer, que sejam os mais velhos. Um homem mais velho falou. "Ele tem razão, mas vai dar certo. Digo, eles têm homens esperando nos 2 portões. Mesmo se a gente conseguir escalar os muros, eles nos veriam imediatamente." Isso é verdade, mas só se fossemos fugir normalmente." Jujin sorriu maldosamente enquanto continuava. "Não podemos esconder e depois fugir. Então, o que faremos é abrir o portão principal e atrair o inimigo para dentro. Quando eles ficarem se achando e entrarem, nós atacaremos com tudo. Se conseguirmos causar danos suficientes, o inimigo reunirá suas tropas dispersas e se concentrará em nós." Jujin olhou em volta. Com isso em mente, o inimigo pode saber que é uma armadilha.
Mesmo assim, enquanto tivermos poder de ataque suficiente, o inimigo não terá escolha a não ser reunir suas tropas. Alguma pergunta? Não é sobre isso, mas Jujin-san, para onde eles vão fugir? Isso não é óbvio, Annie-san? Para a grande floresta de Tob. Vou designar o Agu e a Brita, que conhecem a floresta, para o grupo de fuga. Tenho certeza de que podemos administrar por um tempo sem eles por perto. Os aldeões já haviam aceitado a própria morte, mas era natural que não quisessem que seus filhos perecessem com eles. Sabendo que seus filhos tinham a chance de sobreviver, isso inflamou ainda mais seu espírito de luta. Quando Jujin viu, dirigiu-se a eles com uma expressão sombria no rosto. Ouçam. O primeiro ataque é uma batalha para fazer o inimigo consolidar suas tropas. O segundo ataque será uma batalha para esgotar sua força de combate, para que eles não tenham mais sobrando. Quanto mais feroz for a batalha, maiores serão as chances para os que estão fugindo. Ah! Ufa! Ah, bem, fiquei até aliviado. Essas palavras foram acompanhadas por várias risadas. Essas risadas não nasceram do desespero ou da loucura, foi apenas uma risada simples e relaxada. Enquanto minha mulher e meus filhos puderem ser salvos, não terei arrependimentos. Vamos retribuir a gentileza que o Ainzo Algon-sama nos mostrou. Ah, é isso aí. Não vou ser um pai medroso. Então, quem vai estar na equipe de fuga? Jujin olhou atentamente para todos quando ele respondeu à pergunta de Nfirea. Você e o Ani-san serão responsáveis por proteger as mulheres e crianças. Então, como eu disse antes, precisaremos da Brita, Agu e dos outros goblins para ajudar a guiá-los pela floresta. É? Henri exclamou surpresa. Como a chefe do vilarejo, ela tinha a obrigação de ficar com os outros. Já que ela ordenou que os aldeões morressem, então não podia fazer nada menos do que ficar ao lado deles enquanto lutavam. Mesmo assim, os aldeões falaram antes que Henri pudesse responder. Todos concordaram com Jujin. Assim como Henri estava pensando em como recusar, eles já haviam chegado a uma decisão sem consultá-la. Henri-chan, eu conto com você. Só peço que cuide dos meus filhos. Minha esposa morreu naquela época, mas ainda tenho as crianças. As mãos dos aldeões estavam cheias de seus pensamentos e sentimentos quando apertaram as mãos de Henri. Os olhos de Henri ficaram abrasados e úmidos, e então Nfirea se aproximou dela. Henri, vamos indo. Nossa batalha começa depois que sobrevivermos, e essa é uma batalha que não podemos perder. Além disso, a Ainzo Algon-sama pode vir nos salvar novamente. Quando chegar a hora, será melhor se estivermos por perto, como os que puseram os pés no domínio dele. Ele está certo, e você sabe. Jujin-san. Aquela trombeta que você usou para nos chamar, acho que deveria usar a última depois, não acha? Se a usasse agora, seria como tentar apagar uma casa em chamas com um copo de água. Seria melhor assoprar depois que isso acabar e convocar mais de nossos camaradas para te ajudar. Henri enxugou os olhos, cheios de lágrimas. Contem comigo. Eu protegerei as esposas e filhos de todos. Vamos. Enfim. Um dos lados do portão se abriu devagar. Como eu pensava, deveríamos ter usado as flechas flamejantes desde o começo. Bem, as flechas flamejantes subsequentes foram desperdiçadas. O rosto do príncipe bárbaro se contorceu de desgosto. Eles tinham perdido muito tempo. A fim de compensar o atraso, os homens precisariam ser forçados a marchar. Mas isso foi inevitável. Tudo tinha sido culpa dos homens do Marquês. Se ele não tivesse dado a ordem de usar flechas flamejantes, quanto tempo a mais teria sido desperdiçado? Bárbaro olhou para o céu, amaldiçoando sua desgraça por estar sobrecarregado com subalternos incompetentes. Ele considerou o tempo que seria necessário mais tarde, de suma importância seria considerar quanto tempo levaria para enforcar os aldeões. Ele os penduraria nos muros do vilarejo, para mostrar a todos o destino final de qualquer um tolo o bastante para desafiar a família real. Em seguida, ele deveria encontrar alguém que tivesse laços estreitos com a Ainzo Algon. Isso pode demorar mais do que enforcar os aldeões. Droga! Eu deveria ter trazido um interrogador. Ofereceremos poupar a vida de qualquer pessoa que coopere, o problema são as crianças. Não havia sentido em deixá-los viver.
Para começar, as crianças não poderiam viver sem os pais, então enforcar os filhos assim como os pais seria uma forma de misericórdia. Existe corda suficiente para todos? Seria bom se desse para arranjar um pouco aqui. Os soldados avançaram lentamente até o portão. O orgulho encheu o peito do príncipe bárbaro quando ele viu a bandeira real avançando na liderança. Quando ascendesse ao trono, ele se certificaria de ter guardas cerimoniais assim. O soldado que segurava a bandeira entrou no portão e foi então arremessado de volta para fora. A bandeira real que segurava caiu ondulante no chão. Pouco depois, as gigantescas criaturas que os arremessaram voando apareceram na abertura do portão. O ogros? Por que tem ogros aqui? O desenvolvimento completamente inesperado pegou o príncipe bárbaro de surpresa, e ele havia esquecido a dignidade da família real quando gritou. Sim. Eram os demi-humanos devoradores de homens, conhecidos como ogros. Os soldados ficaram tão chocados com a aparição repentina quanto bárbaro. Seus poderosos tacapes enviavam várias pessoas voando a cada balanço. Em meio a respingos de tripas e sangue, os soldados atingidos foram arremessados longe até que quicaram no solo, o que despertou o estupor em seus companheiros de tropa. Eles entraram em pânico, deram meia volta e começaram a fugir desesperadamente. Vários outros ogros apareceram atrás do portão, como se quisessem persegui-los. Enquanto os soldados corriam em desgraça, os tacapes dos ogros os atingiram e foram jogados longe. Os soldados pareciam bonecas sendo jogadas em direção ao céu. Sua fuga estava muito desengonçada para ser chamada de retirada, afinal, esses soldados eram todos pertencentes às tropas do barão. Eles haviam disparado flechas flamejantes para fazê-los abrirem o portão, e Bárbaro lhes dera a honra de serem os primeiros a entrarem no vilarejo. Quem poderia ter pensado que o tiro teria saído pela culatra? Assim que o príncipe bárbaro estava prestes a franzir a testa para o barão, que havia abandonado os próprios homens e voltado correndo para seu lado, o som de um berrante ecoou pelo ar. Os cavaleiros do marquês levantaram suas lanças ao mesmo tempo. Foi uma moção de livro didático que mostrava que eles sim eram soldados profissionais. No entanto, os homens estavam fugindo dos ogros em seu encalço, e parecia difícil para eles entrarem no caótico campo de batalha. Lanças eram armas que mostravam seu poder durante uma investida. Os soldados não poderiam tirar proveito disso em um tumulto campal. Por que não começaram a atirar? Gritou Bárbaro. Permitir que os ogros se aproximassem apenas aumentaria as perdas. Seria melhor abandonar esses soldados e matar seus companheiros juntamente com os aldeões. Assim que o desespero de Bárbaro começou a aumentar, os ogros começaram a recuar. Eles usaram os soldados em fuga como escudos de carne, impedindo a cavalaria de perseguir, e no final eles passaram pelo portão, voltando para o vilarejo. Os homens de Bárbaro receberam os sobreviventes e depois começaram a se reorganizar em uma formação de batalha adequada. Ele segurou suas rédeas corretamente. Ele tinha planejado originalmente terminar essa missão chata rapidamente, e depois voltar correndo para o campo de batalha e ganhar glória na batalha contra o Império. Neste instante, essa bagunça desenfreada foi tudo o que restara de seu sonho de agora a pouco. Mesmo não esperando que haveriam ogros no vilarejo, se eles simplesmente se retirassem para Irrantel sem nada para mostrar, sua reputação despencaria ainda mais. Não haveria como competir com Zanak, o segundo príncipe e o sucessor substituto, na corrida ao trono. Ou será que isso tudo já foi planejado antes? Ele não pôde evitar estalar a língua, sabendo que os olhos dos nobres ao redor estavam sobre ele. Porém, ele não teve tempo para fingir que estava calmo. Bárbaro ficou de olho no cavaleiro que corria em sua direção. Era o comandante das tropas de elite do Marquês. Que merda foi essa? O vilarejo foi tomado por ogros? O que está acontecendo? E eu não sei, Vossa Alteza. Ninguém esperava que houvesse monstros lá. Lembro que este vilarejo foi visitado por coletores de impostos recentemente. Mas não recebemos nenhuma notícia de que ogros haviam tomado controle. Bem, se não tivessem retornado já teríamos suspeitado, mas que droga está acontecendo nesse vilarejo? Ele podia sentir a confusão nas palavras do cavaleiro.
Se havia um esquema para fazer com que Bárbaro perdesse sua dignidade e caísse em uma armadilha, ele provavelmente também não estava ciente disso. Sendo esse o caso, ele estava do lado do príncipe ao seu modo. De todo modo, não sabemos o suficiente sobre o inimigo. Mas é de se esperar. Apenas 5 ogros apareceram. Se tivessem mais, eles teriam continuado nos atacando. Então, posso afirmar com certeza que eles não têm mais de 10. Vocês devem ser capazes de derrotar 5 ogros, não? Claro, Vossa Alteza. Cada um de nós é tão forte quanto um membro do bando guerreiro do reino. Apenas 5 ogros não são nada para nós. Eu não estou duvidando de você. Eu só estou dizendo que precisa estar atento. Ogros são monstros estúpidos, mas suas ações de agora foram inteligentes demais. Eles abriram a porta para nos atrair, e depois contra-atacaram com sincronia perfeita. Parece que o outro lado tem um comandante. Se um dos aldeões os estivesse liderando. Perdoe minha grosseria, Vossa Alteza. Meros camponeses não poderiam controlar um ogro. Eu acredito que deve haver alguma outra força agindo aqui. Se pudéssemos aprender mais sobre o inimigo. Bárbaro não conseguia mais controlar sua impaciência. De onde tirou uma coisa dessas? Veja aquilo. Bárbaro apontou para o portão, para os trapos esfarrapados que costumavam ser uma bandeira real. A bandeira do país está naquele estado deplorável. Vocês vão destruir esse vilarejo, não importa o custo. Reúna suas tropas, dispare flechas flamejantes e queime até as cinzas esse lugar. Agora é a chance de colocar sua experiência de cerco em bom uso. Parece que não podemos terminar isso sem perdas. Ataquem com a intenção de desintegrar esse vilarejo. Por favor, espere. Pode ser que algum ogro que conheça magia ou algum outro demi-humano feiticeiro, e não os aldeões. Talvez, mas e daí? Bárbaro olhou para o rosto surpreso do cavaleiro e começou a explicar com a calma de um ancião, como um adulto conversando com uma criança. Escute aqui. Não importa se os aldeões controlam os ogros, ou se eles são controlados por algum demi-humano inteligente. Esses aldeões se rebelaram contra o legítimo governante dessa terra, a família real. Já que é assim, devemos mostrar as consequências de tal tolice para todos. Mas, pode haver alguns aldeões sendo mantidos como reféns. Eles não são inocentes? Não ouviu o que eu disse? Quem se importa com isso? Bárbaro balançou os ombros para o cavaleiro, que parecia ter dificuldade em aceitar o que acabara de ouvir. Olha, eu entendo como você se sente. Então mostrarei a maior quantidade de leniência possível. Capture os aldeões que não resistirem e depois os colocaremos em julgamento mais tarde. Melhor agora? Entendido, Vossa Alteza. O cavaleiro inclinou-se profundamente para Bárbaro. Depois de ouvir sua resposta vigorosa, Bárbaro assentiu em aprovação. Contudo, tenho uma condição. Eu quero uma vitória esmagadora. Se sofrermos perdas aqui, todo tipo de fofoca se espalhará. O mesmo vale para você. As pessoas vão falar sobre como o trunfo do Marquês foi enviado para um vilarejo miserável para ser massacrado. Mas isso foi por causa dos ogros. Não use isso como desculpa. É assim que o mundo funciona. Entendido? Já que entendeu, então comece a trabalhar. Reúna as tropas do portão traseiro. Ao mesmo tempo, corte as árvores da floresta e comece a fazer arietes. Cuide dos pormenores. Minimize as baixas, garanta a vitória. Mate qualquer um que fugir. Um fluxo constante de potes cheios de óleo impactou nas laterais do muro, seguido por flechas flamejantes. Os impactos explosivos eram comparáveis a explosões de uma fireball, criando chamas vermelhas brilhantes que emitiam plumas ininterruptas de fumaça negra. Jugem podia sentir o desconforto que irradiava dos membros próximos da força de defesa. O líder dos goblins levantou sua espada mágica e vociferou. Não temam. Chamas como essas não podem violar este muro. Quanto à defesa do portão. Bom. O som de um impacto pesado veio do lado de fora do portão. Os muros eram muito mais grossos e maiores do que a torre de vigia que jazia em cinzas. Mesmo quando atingidos por flechas flamejantes, eles não pegaram fogo facilmente.
Como tal, eles concluíram que isso era apenas uma manobra para chamar a atenção de seu objetivo real, que era a violação do portão. Parece que esta foi a decisão certa. Mais uma vez, um grande baque veio do portão. Foi um som mais denso e poderoso do que os impactos dos tacapes dos ogros. Era o som das armas de cerco, provavelmente o bater de arietes. Disparar! Em sincronia com o grito de Jugem, os aldeões dispararam suas flechas com facilidade vinda da prática. Gritos de dor insurgiram do outro lado do muro. No entanto, os arietes não pararam. Eles devem ter usado vários arietes em um ataque sequencial. Disparar! Mais uma vez, flechas foram disparadas ao comando de Jugem. Entretanto, desta vez, eles foram respondidos por flechas do inimigo. Várias vezes o número de flechas que soltavam agora caía sobre o vilarejo como uma chuva negra. Felizmente, nenhuma única flecha atingiu os defensores. O ataque inimigo tinha sido uma série aleatória de disparos, por isso todos haviam errado, acertando inofensivamente nas paredes e edifícios. Todavia, o inimigo tinha mais arqueiros que eles, e sua precisão estava aumentando lentamente. Se eles não pudessem embaralhar a precisão deles, as consequências seriam graves. Recuar! Recuar! Trocar posição! Os aldeões obedeceram Jugem, que ainda podia se fazer ouvir apesar de seu tom mais baixo. Eles rapidamente mudaram sua localização. Até o momento, os aldeões só aprenderam a atirar em posições fixas. Seu objetivo era atingir com precisão a área do lado de fora do portão principal. Assim, quando a situação permitia, sua precisão ficava bastante alta, mas se fosse ao contrário, quando precisavam se deslocar para um local desconhecido, suas flechas não mais atingiam os alvos de modo desejável. Lutar uma batalha à distância seria muito difícil agora. Preparar lanças. Estamos nos aproximando do combate. Um barulho alto veio do outro lado do muro. Soava como algo metálico batendo na parede, completamente diferente dos golpes dos arietes. Com toda probabilidade, era o som dos machados, e vinham de todos os lugares. A quantidade era uma qualidade própria. Eles poderiam usar os ataques no portão ou no muro como chamarizes para atacar de uma direção completamente inesperada. Se Jugem fosse o comandante do outro lado, ele também faria isso. Assim como planejado, parece que a situação está indo bem e o inimigo está se dispersando. A maioria das estratégias de ataque convencionais seria inútil diante da superioridade numérica da oposição. Para os aldeões do vilarejo Carne, sua melhor aposta seria desgastar constantemente a força de luta de seus inimigos. Quando a formação do inimigo enfraquecesse, eles poderiam atacar do vilarejo a qualquer momento. Idealmente, eles cobrariam o comandante inimigo em uma formação de cunha. Dessa forma, o inimigo em pânico iria imediatamente consolidar suas tropas. Trazer os ogros de volta no meio do caminho fez parte dos preparativos para aquele evento. Mesmo que os ogros pressionassem o ataque sozinhos, seria difícil que conseguissem fazer o inimigo entrar em pânico e assim, atingir seu objetivo de atrair as tropas do portão dos fundos para a frente. Uma vez que chamarem seu pessoal de volta, vamos ficar cercados sem saída. Eu acho que isso é igual àquele ditado, pular na boca do dragão. Em outras palavras, essa era uma tática suicida. Mesmo assim, bem, já alcançamos metade de nossos objetivos. Jugem murmurou alegremente para si enquanto sua linha de visão se movia para o portão traseiro obstruído. Ele já havia preparado uma rota de fuga com a maior probabilidade de sobrevivência para sua mestra. Não havia mais nada para se preocupar. Pode ser cruel dizer isso, mas mesmo que todos os moradores daqui morressem, o inimigo não saberia quantos haviam sobrevivido e Henry permaneceria envolta em uma mortalha de mistério. Proteger Henry estava em primeira e mais alta prioridade para Jugem. Ele pagaria qualquer preço por isso e não se arrependeria. Assim sendo, atenção! Esperem o portão cair. Faremos uma investida. Nosso alvo é a base inimiga. Nossa única chance de sobrevivência é matar o chefe deles. Oh! Uma série de gritos determinados lhe respondeu. Houve uma leve oscilação em algumas das vozes, mas ninguém parecia querer recuar. Tudo o que restava era a coragem bruta dos homens que estavam lutando para proteger seus filhos e esposas.
Henri e Nfirea desceram da torre de vigia na retaguarda, levando as mulheres e crianças para a área em frente ao portão dos fundos. A avó de Nfirea, Lizzie, não estava lá, pois estava escondendo todos os produtos alquímicos que a Ins havia emprestado. Ela não teria tempo para escapar, mas já aceitara seu destino. Não se preocupe. Não tenho ninguém por perto. Abriremos o portão agora e vamos para a floresta. As crianças reunidas, com rostos pálidos de medo, assentiram desesperadamente. Enquanto isso, Nfirea e Brita giravam a manivela, abrindo devagar um dos lados do portão. No momento em que abriram o portão, Henri olhou cautelosamente do lado de fora. Não havia ninguém por perto. Ela olhou para a torre de vigia. Não havia tropas à vista. O plano de Jugem fora bem sucedido. Vamos! Os primeiros a sair foram Agu e seus membros da tribo Goblin. Se eles estivessem emboscados na floresta, entalhariam um caminho sangrento através de seus inimigos. Em seguida foi Brita. Seu trabalho era identificar soldados que Agu não visse. A equipe pioneira levava as crianças em consideração e desacelerou enquanto corriam para a floresta. Atrás deles, as crianças os seguiam em pares. As mães acompanhavam as crianças enquanto corriam. Crianças sem pais seriam levadas por crianças mais velhas. No final, estavam Henri e Nfirea, que se entreolhavam enquanto corriam. Mesmo depois de sair do portão, a floresta ainda estava longe. A distância parecia várias vezes mais longa do que realmente era. Reuniram toda sua determinação nas pernas para manter o ritmo da corrida. Ainda não chegamos. Longe demais. Só então, eles ouviram cavalos atrás deles. Recentemente, a resistência cardiovascular de Henri tinha sido tão bem desenvolvida que até ela achava estranho. Ainda assim, seu coração estava palpitando e sua respiração estava em desordem. O medo a levou a olhar para trás, e lá ela vislumbrou algo que não podia acreditar que estivesse ali: desespero. Impossível. Mais de 100 cavaleiros montados apareceram atrás deles. Deviam estar escondidos nos pontos cegos da torre de vigia ou perto dos muros. Eles só tinham surgido porque tinham certeza de que ninguém mais sairia. Era uma longa distância do vilarejo para a floresta. No entanto, havia uma enorme diferença entre as velocidades de cavalos e humanos. Talvez Agu e Brita pudessem fugir. Mas era impossível para as crianças. Elas seriam alcançadas. Os cavaleiros seguravam objetos reluzentes em suas mãos. Não havia dúvida de que eles estavam planejando alvejá-los por trás. As lembranças assustadoras do passado a fizeram estremecer. Embora Nemu estivesse correndo na frente da fila, era duvidoso que ela fosse capaz de escapar. Henri, continue correndo. Nfirea parou de repente. Enfim, eu vou comprar algum tempo. Não seja ridículo. Não pense que será como da última vez que a Lupus Regina Sante salvou no último instante. Apenas corra. O grito de raiva de Nfirea foi dirigido a Henri, que também havia parado. Se você quer ganhar tempo, eu tenho um jeito melhor. Henri retirou a trombeta velha e surrada do bolso. Só poderia invocar 19 goblins. Embora não fossem numerosos, cada um deles ainda era bastante forte. Provavelmente seria suficiente para comprar-lhes algum tempo. Idiota! São muitos atrás de nós. 20 goblins vão dar conta. Ela não podia argumentar contra o raciocínio de Nfirea. O inimigo certamente circularia ao redor dos goblins e atacaria. No entanto, não assoprar a trombeta seria ainda mais estúpido. Isso vale para você também. Henri não tinha mais tempo a perder ao conversar. Ela colocou a trombeta nos lábios. Goblin Sans, por favor, nos salve. O que soou foi uma nota grave e profunda, como um trovão, e fez a própria terra tremer. Os olhos de Henri se arregalaram diante desse acontecimento. No passado, quando ela convocou Jugem e os outros, tudo o que ela conseguiu foi um som suave. Tudo o que ela deveria ter conseguido fazer seria um barulho digno de algum brinquedo simplório infantil. Henri percebeu Nfirea em pânico, mas ele não estava olhando para ela, olhava para além e atrás dela. Ela seguiu a linha de visão de Nfirea e virou o rosto. A cavalaria estava prestes a alcançá-los. Henri e Nfirea não deveriam ter tido o luxo de parar. No entanto, por algum motivo, os cavaleiros estavam puxando as rédeas para deter seus cavalos.
Devido à parada repentina, alguns até caíram de suas montarias. Henry olhou para trás e... É. Muitos itens em Yggdrasil poderiam ser nomeados livremente pelos jogadores. No entanto, poucos foram exceções à regra. Entre eles estavam artefatos, produtos acabados que dropavam de monstros. Um desses artefatos foi o chifre do General Goblin. A trombeta era um itemzinho simplório, mas havia uma peculiaridade curiosa. Só poderia invocar 19 goblins. Contudo, os goblins convocados eram tão fracos que nem sequer se qualificaram como oposição credível para um jogador de Yggdrasil. Então, por que tal item receberia o nome grandioso de General? Não seria incomum chamá-lo apenas de chifre do Goblin. E, de fato, muitos jogadores de Yggdrasil pensaram no porquê disso. No entanto, nenhum deles pôde pensar em uma razão convincente e, no final, simplesmente aceitaram que era um nome aleatório. No entanto, havia um motivo para esse nome. E esse motivo era: Jugin manejou a espada mágica que tirara do gigante do leste. O soldado bloqueou o golpe que ele fizera com toda a força. Mas ainda assim não conseguiu neutralizar totalmente a força do golpe e perdeu o equilíbrio por um momento. Normalmente, Jugin teria imediatamente emendado outro golpe, mas os outros soldados que o atacavam não o deixaram fazer. Eles flanqueavam Jugin de ambos os lados, a fim de cobrir o soldado que havia fraquejado. Estalando a língua, Jugin cortou com a espada pelo ar como uma extensão de seu próprio corpo, aparando os 2 golpes de espada. Esse goblin é muito bom. Está conseguindo segurar 3 de uma vez. Luta até bem. Eu nem sabia que goblins poderiam ser tão fortes. Jugin podia sentir que seus oponentes ainda não estavam no limite, o que o preocupava. Se lutasse contra esses soldados 1 a 1, ele poderia ganhar. Se ele lutasse com 2 ao mesmo tempo, seria uma questão de sorte. 3 de uma só vez significava que ele provavelmente perderia. Mas isso. Ainda havia outros soldados circulando atrás dele. Jugin deu um pequeno passo para trás. Estava lutando contra 4 soldados, Jugin não tinha esperança de vitória. Seus primeiros oponentes foram alguns soldados fracos, que ele superou facilmente. Os bravos guerreiros do vilarejo Carne romperam as linhas de batalha do reino em uma formação de cunha. Mas então, oponentes fortes começaram a aparecer, como se o terreno tivesse mudado. Seu equipamento era de alto padrão. Provavelmente as tropas de elite do exército inimigo. Embora estivessem perto do quartel-general inimigo, sua formação não pareceria densamente defendida. No entanto, seus oponentes eram muito mais formidáveis. Ele desviou sua atenção dos 4 e observou discretamente os arredores. Seus camaradas goblins haviam sido lentamente dominados por números superiores. Ele era mais forte e mais parrudo que seus oponentes, mas por outro lado, essas eram suas 2 únicas vantagens, muito parecidos com os ogros. Tudo o que ele podia fazer era ver seus oponentes fazendo provocações. Vários aldeões já haviam morrido. Mesmo que os goblins tenham sofrido o impacto dos ataques nas bordas da formação, o inimigo era demasiadamente numeroso e era impossível bloquear todos os seus ataques. Invariavelmente, o inimigo entrava e, quando isso acontecia, alguém sucumbia. Foi uma estratégia imprudente desde o começo e esse resultado era apenas esperado. Jugin, porém, queria acreditar que isso poderia não ser o caso. E neste momento, ele não conseguiu bloquear totalmente a espada, e sofreu um corte. Tish! Jugin balançou sua espada, forçando seus oponentes a recuar. Que droga vocês são, hein? Não são fazendeiros comuns, eu aposto. Jugin estava no nível 12. Com isso em mente, seu oponente atual era aproximadamente nível 10, ou talvez 11. Os outros 3 poderiam ser de nível 9. Um aldeão comum era de nível 1. Talvez alguns dos membros treinados do vilarejo Carne estivessem no nível 2. As tropas que acompanhavam os coletores de impostos de Irantel ficavam abaixo do nível 3. Isso significava que os soldados que ele estava combatendo agora eram muito fortes. Como uma parte, era difícil julgar com precisão a força de Henry e Firea porque eles não eram guerreiros, mas ainda eram fortes à sua própria maneira. Esse goblin, não, será um hobgoblin? Ou é natural encontrar adversários fortes como esse?
Mas dizem que os hobgoblins são maiores, não? Será um rei goblin? Talvez esses caras tenham assumido o controle do vilarejo à força, mas isso não explica o porquê os aldeões estão lutando junto. Ah! Vocês humanos são meio burros mesmo. É porque temos reféns. Não percebeu? Deve ser mentira. Eles não lutariam por isso. Assim seria mais fácil eles te esfaquearem pelas costas. Posso sentir que vocês são companheiros, isso além das barreiras raciais. Por quê? Porque humanos e goblins lutariam lado a lado. Até parece que eu sei, você é idiota? Parece que eu estava certo de estarem lado a lado. De outra forma. Ah, cale essa boca, seu intrometido. Essa cara de fuinha me irrita. Jujin golpeou com a espada de novo mais uma vez. Mas o resultado foi o mesmo de antes. O soldado poderia aguentar o golpe, mas ele não poderia suportar completamente a força do impacto. O equilíbrio do soldado fraquejou, mas quando Jujin quis completar com outro golpe, ele foi interrompido pelos ataques vindos de ambos os lados, direcionados a seus órgãos vitais. Já que é assim, Jujin decidiu evitar os golpes. Os ataques foram destinados às partes não protegidas de seu corpo, criando assim mais cortes. Em vez de dor, tudo o que Jujin sentia era calor fluindo de 2 pontos em seu corpo. Jujin rangeu os dentes e ativou sua habilidade especial. Sua espada mudou de direção, golpeando o soldado que o golpeou de lado. Ataque Goblin! O poderoso golpe se partiu através dos pontos fracos da cota de malha do soldado e causou uma ferida dolorosa na carne abaixo. Neste momento, o soldado começou a se contorcer. Este era o poder mágico de sua espada, veneno. No entanto, parece que seu adversário resistiu parcialmente e não perdeu o espírito de luta. Jujin não estava distraído, mas ele ainda não conseguiu evitar o golpe de espada que veio por detrás. Embora seu peitoral mostrasse que sua ferida não havia sido grave, seu corpo gemia do golpe de espada. Merda! Essa é a nossa fala! Como ousa fazer isso com o Bike? Bike, recue! Circulem ele! Durante esse confronto selvagem, havia mais oponentes do que apenas esses 4. Alguns tentaram atacar Jujin e foram cortados no momento em que entraram em seu alcance. A julgar pelo seu equipamento precário, eles provavelmente eram agricultores recrutados. Mesmo assim, havia muitos. Ficar em desvantagem era realmente injusto. Recuem! Esse goblin é forte! Se afastem! Nós vamos cuidar dele. Vão atrás dos aldeões lá atrás. E acha mesmo que eu vou deixar? Jujin rosnou para os recrutas e manejou a espada. Intimidados por ele, eles recuaram. O calor que ele estava sentindo em seu corpo estava lentamente se transformando em dor. Havia uma lição no treinamento de um guerreiro que era mais importante que a esgrima, era suportar a dor. Outro segredo era dizer quanto dano já havia sofrido, que era como saberiam a hora de fugir. Ele sentiu que ainda podia lutar, mas sabia que estava pressionando seus limites. Era de se adivinhar quanto tempo ele poderia aguentar. Outro bravo guerreiro do vilarejo Carne encontrou seu fim no canto do olho de Jujin, a terra bebia seu sangue. Eles nunca tiveram a chance de vitória desde o começo, mas agora a derrota era inevitável. Mesmo assim, ele ainda precisava ganhar tempo para que Henry e os outros fugissem. Ele não podia se permitir morrer até então. Meu objetivo é o acampamento inimigo. Eu vou para lá sozinho. Talvez seja porque tivessem visto a determinação de Jujin, mas os soldados à sua frente se enrijeceram. Nesse momento, Jujin agarrou sua espada, preparando-se para uma investida. Um grande clamor lavou o campo de batalha. Jujin olhou para onde os olhos de seu oponente estavam apontando, e ele não conseguiu não desviar o olhar. Isso foi porque do lado do vilarejo Carne. O motivo era simples. Seu verdadeiro poder não era simplesmente uma questão de invocar 19 goblins. Em Yggdrasil, este item não pôde revelar seu verdadeiro valor e fora descartado como lixo. No entanto, neste novo mundo, este item estava prestes a liberar seu verdadeiro poder. Vamos repassar o nome do item mais uma vez. Chifre do General Goblin. Seu verdadeiro poder só seria revelado quando 3 condições fossem satisfeitas, e essas 3 foram: